Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E hoje a gente vai usar o nome dessa linda que sempre tá na live, curtindo, comentando tudo. Michele, idade 28 anos, criadora de conteúdo. Eu gostaria que as pessoas não tivessem preconceito comigo, porque eu trabalhava daquele jeito lá online, que vocês já sabem, né, com o job. E eu fazia isso, eu tinha o objetivo de acabar a casa dos meus pais. E aí, assim que eu acabei de ajudar, eu consegui, construir para os meus pais tudo que eu precisava. E depois eu fui realizar os meus sonhos. Um dos era conhecer o Japão. Eu tinha, assim, um desejo muito grande pelo lugar, não só pelo lugar, como pelos homens também. Quando eu comecei a juntar dinheiro para isso, que já estava perto de eu ver passagem e tudo, eu conversava online, sim, com muitos japoneses e também já tinha clientes, né, pelo que eu fazia. Ele chegou a ser meu cliente no início, mas depois saiu da plataforma e depois eu disse para ele que eu ia parar porque não era meu objetivo. Acreditando vocês ou não, eu tinha assim um objetivo de ser uma mulher que não trabalhasse com isso, que tivesse família. Eu ia mentir, sabe? Eu ia simplesmente abandonar o barco depois de juntar o dinheiro necessário e nunca ia falar para os caras que não estavam na minha plataforma que eu tinha feito isso, porque quando eu falava, mesmo o cara não estando na minha plataforma, nenhum cara ia me querer como esposa desse jeito. E essa aversão, né, que homens tinham sobre mim era desde quando eu era muito pequena, e aí não porque eu fazia conteúdo, simplesmente porque eu não era uma mulher atraente. E eu me construí para virar essa mulher atraente. Acho que era um buraco que eu tinha desde pequena. E eu me sentia bem com todos esses homens pagando para isso. E também me dava o dinheiro necessário que eu não ia conseguir tão rápido de outra forma. Então eu comecei a conversar não só com ele, mas com outros caras também, com o objetivo de saber o que eu precisava fazer ou deixar de fazer para ir para a cidade. E também porque eu queria encontrar e conhecer vários. E eu deixei claro isso para todos. E com ele a intimidade e a conexão na conversa foi diferente. Ele me elogiou muito, dizia que eu parecia uma atriz brasileira e que gostava muito do meu sorriso, e demorava muito para eles chegarem nesse grau, né? Eles são caras mais frios e mais diretos. E a intimidade estava maior entre a gente, talvez pelo tempo que ele assinava a minha plataforma. Talvez eu ainda tivesse aquele sonho, né, do filme Uma Linda Mulher, né, de encontrar um cliente que fosse mudar a minha vida e me fazer esposa dele. Logo ele começou a questionar da data, se era verdade, queria ver passagem e tudo. E eu confirmei para ele, ele falou então que eu iria para lá, mas que só ele teria contato comigo, o único japonês, que outros não teriam. Ele tinha uma ideia de controle, assim, sabe? Ele começou a falar que, então, pela primeira vez, eu seria dele de verdade, sem ser online. Quando se tinha foto, vídeo ou conversa picante, era sempre no meu trabalho. Então eu estranhava de fazer isso com ele agora. E disse que era melhor não. Mas quando eu vi, teve um momento que a gente já tava conversando sobre coisas do tipo, ele perguntando se eu gostava de ser dominada, controlada, umas coisas assim. E eu fui respondendo, mas dentro da questão de que eu tava conhecendo um cara e que sabia que poderia rolar alguma coisa. Mas depois ele veio procurar para transferir o dinheiro e tal, como se fosse um trabalho. E aí eu me ofendi, falei para ele, então você tá agindo comigo como se fosse profissionalmente, assim? E ele falou que não, ele só queria me agradar. Tanto que ele começou a transferir mais dinheiro do que era lá na plataforma, que era mensalmente. E parecia pra ele gorjeta, sabe? Uns papos assim, eu vou te mostrar coisas que só um japonês sabe fazer, lugares que só a gente sabe onde tocar, porque aqui a cultura é diferente. Era gordito, sabe? Ele parecia um ursinho Pooh, mas com a selvageria do Tarzan, talvez. Daí ele começou a me mandar áudios em japonês, porque eu dizia que eu gostava muito de ouvir a voz dele desse jeito, só que eu não tinha noção do que ele estava falando. E aí, e aí eu percebi que ele usava um konnichiwa macho, e konnichiwa, e konnichiwa. Ele fazia umas coisas assim, no áudio, que me impactava aqui desse lado.
E eu tava sentindo um negócio quando ele mandava esses áudios. E aí ele perguntou se eu queria que ele mandasse mais. E eu disse que sim, mas que eu tava levando para um lado que eu não sabia se era realmente o que ele tava falando nos áudios. E ele disse que sim, que se eu estava sentindo um T grande por ele mandar os áudios, eu tava sentindo o que ele realmente estava falando, que estava falando todas as coisas que ele queria fazer e que ele ia fazer comigo, mas estava falando em japonês porque ele sabia que eu não ia entender e aí ia criar todo um mistério, uma curiosidade, mas que se eu estava sentindo isso só dele falar, era então porque a nossa conexão era muito forte. Eu ficava confusa porque às vezes ele era super fofo, um ursinho mesmo, de flores, chocolate e esposa que eu quero ter, e você tem aí todas as qualidades e tudo. E às vezes ele era, tipo, muito selvagem mesmo, e aí eu não entendia se ele tava querendo alguma coisa só casual ou se ele realmente me queria pra ser uma esposa. Conversando com uma amiga, ela disse que era melhor que ele deixasse isso claro, então que eu deveria perguntar antes de viajar. E eu fiz isso, eu perguntei, e ele achou, assim, super madura, né, de eu perguntar, e falou que apesar dele ter todo esse ter grande por mim, ele tava me observando, sim, pra ser uma namorada e depois esposa, que ele queria ter família e que ele já tinha visto isso em mim, mas eu trabalhava na plataforma e ele achava que não iria aguentar uma situação dessa, mas que agora, como eu tava saindo, tava com esse objetivo, então o desejo que ele tinha guardado e escondido, porque ele não ia aceitar se eu trabalhasse com isso, agora veio à tona e ele queria se abrir comigo. Depois disso, eu mandei uma selfie pra ele, deitada na cama, totalmente vestida. E ele disse que ele tinha mais atração por esse tipo de coisa do que do modo que ele me via na plataforma. Que ele assinava mais a plataforma para ver o meu sorriso, para ver o meu rosto, do que todo o resto. Então, que eu mandasse mais fotos assim pra ele. Então, eu mandava selfie quando eu acordava sem nada e ele achava, tipo, eu muito linda. E aí, mandava durante o dia, mas nada que eu não tivesse sem roupa. E ele vibrava muito com isso. E, sei lá, pra mim era um sinal de que ele realmente queria alguma coisa séria comigo, já que ele me aceitava dessa forma. Muitos homens já tinham mentido pra mim de falar que queria alguma coisa comigo, mas só me usavam e depois iam embora. E eu vi ali uma esperança de, sei lá, alguém no mundo se interessar, sabe, por mim. Apesar do que eu fazia, eu era muito julgada, assim, internamente por tudo isso, mas não parava por causa do dinheiro rápido e fácil. E aí a minha coragem para parar e para começar uma outra vida foi exatamente nesse momento. Eu me organizei em tudo para ir para o Japão com uma expectativa muito alta das coisas quentes que ele estava me prometendo na chamada de vídeo e das coisas sérias que ele estava me prometendo para namorar, casar e tudo. Chegando lá no Japão, ele foi me receber, tá? Com flores, com tudo. Só que não teve nenhum contato muito próximo, né, nesse primeiro oi. E eu entendia porque lá as pessoas agem de modo diferente e eu acredito que seja assim em público. E eu fui observando e vi que realmente, né, ninguém fazia uma festa, ficava se atracando. E que ele já tinha reservado tudo que eu não tinha pedido. Ele falou, né, pra eu confiar nele. E eu fiquei com medo que ele fosse me colocar na casa dele, mas não. Ele reservou, tipo, carro, hotel, tudo. E ele tava muito bem vestido, muito educado. Eu vi que o padrão dele financeiro era bem alto. E eu tentava puxar assunto com ele e ele respondia assim monossilabicamente e ficava olhando muito para minha boca. Sempre falando que a minha boca e meu sorriso era bonito, mas assim num tom sério, como se para quem estivesse observando, ele estivesse falando outra coisa que não fosse esse tipo de elogios. Vocês entendem? E, gente, eu pensei que ele ia ficar comigo nesse lugar que ele reservou. Não, ele falou para mim que a viagem tinha sido muito intensa, que era bom eu descansar, ele não entrou no quarto nem nada, ele nem entrou na porta do hotel, pra ser bem sincera. E que depois que eu descansasse, então a gente marcava de se encontrar. Eu fiquei sem entender nada, porque pra mim, aquele fogo que tava no WhatsApp, ele já ia querer resolver tudo no primeiro dia. Ele falou, né, de um lugar que a gente ia no outro dia, me encontrou de novo na parte de fora do hotel, não pediu pra subir nem nada.
não me tocou, me deu um oi à distância. E assim a gente ficou à distância até chegar no lugar. Era um restaurante, né? Eu queria lá uma bebida e ele pediu um chá. E eu vi que ele era... Nossa, ele tava totalmente diferente do que ele apresentava. E eu falei isso pra ele. E ele falou, no WhatsApp, né, online, a gente fala o que as pessoas querem escutar. Gente, nisso, se ele já tava em silêncio, depois que ele falou isso, eu fiquei em silêncio com ele, porque aí eu já não sabia mais o que fazer, eu já não tava entendendo mais o que significava tudo isso. Eu comecei a pensar, nossa, será que ele tá jogando comigo? É algum tipo de teste? Então eu resolvi conversar de novo, né? Falar sobre várias coisas. E aí ele me observava e parecia que ele tava assim, me engolindo com os olhos, mas ao mesmo tempo parecia que ele tava bloqueado, a ponto de que, sei lá, se ele começasse a falar muito comigo, ia ter resultado em alguma coisa que ele não queria. Então ele se segurava até para responder mais do que 3, 4 palavras. De novo, e dessa vez ele me colocou para voltar sozinha, né, pro hotel, nem até o hotel ele me levou, e disse que no outro dia ele tinha uma coisa para me mostrar muito cedo, então que eu deveria descansar para ficar preparada. Na verdade era outro restaurante, só que esse não tinha nada de romântico, era minúsculo, parecia madeira as coisas, um lugar muito estranho. Se fosse uma lâmpada assim pendurada em cada mesa, alguma coisa assim. Tocava uma música que parecia jazz, japonês, blues, sei lá o que que era aquilo, mas era um ambiente totalmente triste. Falando que, de novo, ele tava muito diferente, que se ele era assim, talvez fosse melhor a gente não se encontrar mais. E ele não prestava atenção no que eu falava, ele tava lendo como se fosse um menu e perguntando se eu tava com fome e o que eu ia querer comer, sem nem ter escutado o que eu tava falando pra ele. De novo, ele pagou a conta, pediu pra alguém me levar e falou que se eu tivesse aproveitado, que esperava que eu tivesse gostado e que no outro dia ele estaria ocupado. Gente, foi um gelo. E aí, aquele desejo todo que eu tava esperando ele me conquistar, me elogiar, fazer tudo que ele fazia no WhatsApp, eu fiquei querendo eu fazer pra ele, ou ir atrás pra receber isso que eu tava acostumada a receber online. E ao invés de eu pensar, ai meu Deus, esse cara não quer nada com nada e cair fora, aquilo foi me instigando a eu querer de qualquer forma que ele fizesse tudo que eu tava pensando que ele ia fazer. O lugar que ele alugou pra mim era bonito, era luxuoso. Eu entrei lá, achei que eu ia chorar, mas eu não conseguia. Eu só ficava parada olhando pro teto, pensando, o que que eu fiz de errado? Alguma coisa aconteceu pra esse cara mudar assim, do nada. Eu resolvi fazer um textão, mandar pra ele pelo celular, pra perguntar, porque falei, olha, veja aqui as conversas, por que que você mudou tanto? Se abre comigo. Tem alguma coisa, eu fiz alguma coisa errada, eu te peço desculpas. Sabe, eu tava fazendo de tudo porque eu queria ter aquele homem de novo de volta. E aí, ele ficou um tempão sem responder e depois mandou, chegou bem? Aí eu coloquei, eu cheguei. Só que todo esse dia eu estou falando coisas e você está respondendo outras como se não estivesse escutando. Gostou em mim, você não quis me beijar. E ele falando, não, que eu sou muito educado, eu quis ser cuidadoso com você. Eu não quis te assustar. Eu fui mais agressiva ainda. E aí eu fui mais brava ainda num áudio que sei lá quantos minutos tinha. E aí ele resolveu, ele me ligou de chamada de vídeo e falou, olha, eu não posso te tocar. E aí eu falei, como assim você não pode me tocar? E aí ele falou, eu sou casado. Gente, eu sou casado, eu tenho um desejo muito grande por você, porque eu quero me separar da minha esposa, não tá dando mais certo com a gente, mas eu não consigo trair ela. Mesmo eu sabendo que não existe mais nada, que há muito tempo a gente não se toca e que logo a gente vai divorciar, eu não consigo. Eu tentei com você, eu senti esse clima, mas era online. Quando chegou ao vivo, que eu tinha que agir mesmo, eu vi que eu não iria ter coragem de fazer isso com uma mulher que, independente de qualquer coisa, me ajudou em muitos momentos ruins da minha vida. E que ela não merecia isso. E aí eu fiquei no impasse de que eu tenho um desejo muito grande por você, mas que eu não poderia fazer isso com uma pessoa com a minha esposa, porque ela ainda é minha esposa. E aí eu fiquei desse jeito e não sabia como resolver. Gente, eu comecei assim, sabe, a brasileira a gritar. Mas por que você não me avisou? Porque eu poderia ter escolhido outros homens. Porque olha o que você tá fazendo. E ele me pedindo 1000 desculpas.
que nada do que ele tinha falado eu tinha sentido, era mentira, mas que infelizmente quando ele me viu, ele não conseguia. A culpa falava mais alto. Ele ficou super envergonhado, com medo, né? Acho que de eu procurar a esposa dele e contar. E resolveu encerrar e não me ver mais no resto todo da minha viagem. E aí eu aproveitei a minha viagem. Falei, agora eu vou meter o louco. Vou ligar o aplicativo, vou sair com um monte de cara, vou continuar. Até pensei em voltar, né, com a plataforma de conteúdo, porque eu tava encerrando aos poucos, pela ideia que ele falou, da gente namorar e depois casar. E o cara virou tudo quando eu cheguei lá. Eu fiquei, nossa, muito brava. E aí eu saí, sabe, passando rodo em todo mundo mesmo. Não queria nem saber o nome, a idade, o que era. Só usava proteção, não tava nem aí. Uns caras com uns desejos estranhos, umas coisas sinistras. Não gostei de nenhum. Me arrependi de ter feito tudo isso. Devia ter gastado esse tempo conhecendo mais lugares. Porque, assim, pelo Japão eu me apaixonei. Eu já era apaixonada, né? Pela comida, por tudo. E aí, acho que um dia antes de eu ir embora, mais ou menos, subiu uma mensagem dele. E eu fiquei assim, eu abro, eu leio, uns 40 minutos. Aí li, ele tava falando que ele tava muito envergonhado, que ele gostava mesmo de mim, que ele queria conversar comigo ao vivo uma última vez. E eu não me aguentei, né? Eu aceitei. Então, fui com ele de novo, a gente ficou um tempo parado, um olhando pro outro, sem conversar, e depois ele falou que a vontade dele era ficar comigo, mas que isso não era possível e que ele não queria ser aqueles caras que fica falando mal da esposa e aí só pra conseguir, né, o tcheco-tcheco, e aí a gente sabe que nunca vai terminar com a esposa, então por isso que ele não conseguia nem me tocar. Eu achei muito sincero tudo que ele falou. E no fim disso, ele veio me dar um beijo. Ele me deu um beijo, gente. Não aconteceu nada, tá? Mas a gente se beijou. E era num lugar que era um dos lugares que eu mais queria conhecer. O jardim chama Rikujin, um negócio assim, em Tóquio. E ele é gigante, ele tem lagos, pontes de pedra, caminhos assim, curvas, quase que não é um labirinto, mas enfim. É um lugar que eu sempre quis. E quando ele me levou lá e me deu esse beijo, eu não consegui, assim, né? E aí, todo aquele desejo que eu queria, parecia que eu tinha conquistado. E a sensação de conquistar, sabe? Parece que eu corria atrás e de nunca um homem ter feito isso por mim. Enfim, se aquilo era um jogo de ele ser inacessível e depois ser acessível só com um beijo, porque mais nada aconteceu, deu certo o jogo. Eu nem parei pra pensar, ele não faria isso em público, porque se ele era casado, será que ele era mesmo casado? Eu não parei pra pensar em nada disso. Eu tava ali feliz com a minha conquista, que meu desejo era ter aquele homem. Toda caráter, aqueles guarda-chuvas transparentes que tem no Japão, aquelas roupinhas deles. Ai. Disso ele falou, eu estou tentando sair disso, não é mentira. Eu não vou fazer mais nada íntimo com você, porque eu só quero fazer isso quando eu estiver solteiro. Mas eu não quero perder o contato com você. Eu falei, mas assim, isso aqui é uma viagem dos sonhos, eu não vou voltar aqui. Eu nem sei como é que eu vou ter dinheiro agora, se eu vou realmente continuar com essa coisa que eu já não queria. E eu não vou juntar dinheiro de novo pra vir pra cá, eu não vou ficar te esperando. E ele falou que eu não precisava juntar dinheiro, que ele ia resolver tudo, que ele pagaria passagem de novo pra mim, que eu não precisava me preocupar com isso, que ele só queria fazer tudo do jeito certo, ele não queria que eu virasse uma amante. A gente andava, sabe, por esse lugar, sem rumo, por horas, e conversava muito. E aí aquele homem alegre voltou. As conversas eram maravilhosas, e no outro dia eu ia embora e eu queria mais ficar com ele, e ele também queria ficar comigo, o olho dele lacrimejava, sabe? Eu via que ele tava segurando mesmo, que ele tava fazendo força pra não fazer nada errado ali. Voltar pro Brasil foi muito difícil, acreditar que ele tava falando a verdade foi muito difícil. Foi triste, mas eu voltei. E as mensagens dele estavam ali, todos os dias. Falando que sentia falta do meu sorriso. E primeiro começaram suaves, e depois foram ficando apimentadas. Ele tinha desejos sobre lamber o meu pescoço. Que
que eu mandava fotos, né, às vezes de selfie acordando, mas que ele queria muito me ver sem nada lá, né, acordando. A foto, e ele botava a foto com pontinhos da onde ele tinha desejo de me beijar. Perguntou se a gente poderia fazer uma tatuagem em nome do amor. Diz que ficou um tempo sem lavar onde eu toquei ele pra não perder o meu cheiro. Que toda vez que ele ia tomar chá, ele lembrava de mim. Mas quando eu perguntava sobre a esposa dele, ele silenciava e nunca me falava o que realmente estava acontecendo. Só depois de meses, ele confirmou que estava se divorciando, que ia demorar um tempo. Eu não acreditava. Sempre que eu perguntava, ele falava que estava resolvendo, mas não me dava detalhes de que grau que isso estava. Tudo isso ele pedia foto de coisas estranhas, por exemplo. Eu quero uma foto do seu umbigo. Ele tinha um desejo para uns lugares que ninguém tinha. E a gente ficou nessa conversa, eu não sei como eu aguentei, por um ano. Um ano com essa enrolação de que ele iria se divorciar. Eu não acreditava mais, mas quando completou um ano, ele me confirmou que sim, que estava tudo certo e que eu poderia voltar. Eu não tinha dinheiro para voltar e ele falou, não tem problema, eu pago tudo e você vem. E você vem dessa vez para ficar, porque eu quero casar com você. Eu demorei todo esse tempo para dar o tempo necessário de quando eu te ver, eu já poder casar com você, porque eu não ia aguentar te ver, namorar, esperar tempo para não casar em cima do outro, que eu já tinha separado, aquela coisa toda. E eu fui, gente, na cara e na coragem. E aí eu vou resumir um pouco a história para já quando a gente já tava morando juntos, que é quando começaram a acontecer as coisas estranhas. Na verdade, quando a gente tava morando juntos, não. Na lua de mel. Que o que aconteceu foi, eu nunca tinha ido pros finalmente com ele, tá? Eu não cheguei lá e não fiz nada, não. Eu cheguei lá e fui direto pra casar. E aí, gente, na lua de mel, pousada, assim, ryokan, pousada antiga, com tatames, ofurô, aquelas coisas, né, de madeira, que você, com vista, assim, né, pra natureza, lindo. O problema mesmo foi a noite, né? Quando a gente foi, porque eu tava esperando isso há um ano. Um ano pra me relacionar de verdade com ele, fora o tempo que eu fui antes da viagem. E aí ele tirou a calça, gente, e era bem pequeno, tá? Era uma coisa assim... era uma coisa tipo um dedo, mas eu não tô falando nem do dedo indicador, nem dos dedos médios. Talvez um mindinho. O mindinho. Quando eu olhei, né, ele fazia assim, ó, pra segurar. E ele tirou a calça e segurou aquilo, olhando pra mim, pra eu ir até ele. Eu tentei disfarçar, mas eu acho que ele percebeu também. E o clima já pesou ali, porque aquilo lá não tinha como entrar em mim. Mas ele foi muito ativo de fazer coisas que eu me satisfazer de outra forma. Só que quando era pra eu ir fazer algo nele, eu não sabia o que fazer. Entendeu? Porque até com a boca me dava um negócio assim, eu não conseguia. Então, eu fiquei muito satisfeita com o que ele fez comigo na lua de mel, mesmo sem o instrumento, porque o instrumento, a gente tentou, umas 3, 4 vezes. Ele não entrava, e quando entrava, ele escapava em qualquer movimentação, né? Porque não tinha nem grossura e nem tamanho para encaixar ali. E eu vou falar pra vocês, ele me levou tanto às alturas com o que ele fez de outras formas, que eu continuei apaixonada e que eu tava pronto pra aceitar essa relação desse jeito. Aí, pra piorar a situação, nem acabando a lua de mel, a ex-esposa dele já tava atazanando, cobrando coisas que não tinha separado direito, que não tava certo, sendo que ele tinha feito tudo certo, falando um monte que ela tinha sido enganada, que ela devia ter sido traída, que ela queria receber por ter sido traída, porque ele tinha casado muito rápido, que as coisas não podiam ser assim, e um textão, impressionando e dizendo que amava ele, que não queria perder ele, e ali já gerou uma competição
de que eu tinha ganhado e de que eu não ia deixar espaço nenhum para que ela fizesse ele voltar atrás em situação nenhuma. Então, aquilo que até poderia ser um problemão, eu acabei diminuindo e aceitando, porque eu não queria que aquela mulher conseguisse ganhar aquilo que eu já tinha ganhado dela. Fora que financeiramente ele cuidava de mim assim maravilhosamente. Eu não precisava pensar em trabalho, em nada, e era um alívio para mim, porque quando eu tentava alguma coisa que eu não via que dava certo, eu já queria voltar para aquela ideia das plataformas, que nesse momento não ia ter mais como eu fazer. E me manter, pelo menos nesse início, me dava essa tranquilidade. Só que conforme a gente ia se relacionando, eu ia vendo que eu estava ficando satisfeita e ele nunca estava ficando satisfeito. Eu comecei a ver isso no olhar dele, na forma que ele me tratava, quando a gente acabava de ter relação, porque era só ele que fazia as coisas em mim, era como se a gente tivesse excluído um membro dele de uma vez. Mesmo com a boca, né? Não era algo satisfatório. E aí eu tentava, sabe, meu amor, minha vida com comida, com arrumar a casa, eu tentava compensar isso, mas eu via que não, que ele precisava também sentir ali o lado dele. Eu comecei a ficar desesperada com isso. E ele me sentou e falou que a gente tinha que ver um jeito de resolver, porque senão ele estava já começando a pensar em buscar em outras mulheres ou a buscar isso na internet. E como ele não queria me trair, ele era muito sincero, ele preferiu abrir comigo, porque então eu teria que aceitar fazer alguma coisa que fizesse ele se sentir melhor. Eu não imaginava que ele tinha uma coisa tão absurda na cabeça, e muito menos que eu fosse aceitar. Mas aos poucos, com a insatisfação dele e com essa mulher que não parava de correr atrás dele, eu não entendia por que se era desse jeito, né? Ele me deu a ideia e falou, me deu a ideia não, né? Ele já tinha marcado até, como se fosse algo natural que eu fosse aceitar. De que então, como era pequeno e fino, se eu abrisse minha língua, teria um encaixe melhor para fazer ali, né? E isso ia trazer mais prazer para ele do que a minha boca, que é gigante e que fica uma coisa que mesmo eu fechando, não dá para sentir ali o que ele quer sentir. Então, se eu abrisse igual língua de cobra, se eu não, ele já tinha marcado como algo que resolveria toda a nossa vida. E eu, apesar de trabalhar antes com plataforma, ter colocado piercings, tatuagens, ser super aberta a várias coisas, isso pra mim era um pouco demais. Já falando pra vocês que no Japão isso não é legal, tá? Aonde tem, são clínicas clandestinas, não é feito no hospital, cirurgia nada, é tatuador, pessoa dessa área aí que se mete a fazer de forma totalmente oculta. Se é aberto nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros lugares. E se ele não achasse no Japão, ele estava disposto a pagar uma viagem para que eu fosse viajar para esses lugares para fazer. E eu não sei por que eu aceitei, eu vou falar para vocês. No início eu não aceitei, mas ele foi se distanciando. Falando que já tinha marcado, que já tinha pago, que era um valor alto, que ele achava que sabia com a esposa que ele tinha, que eu iria aceitar, que ele não sabia que em nenhum momento eu ia negar dele ter prazer, que ele estava pensando então que a ex-esposa dele talvez fosse um erro, ele ter se separado. Começou um monte de coisa na minha cabeça, que veio uma pressão de que ele iria voltar para a primeira esposa, de que eu iria perder tudo aquilo que eu tinha conquistado, que eu iria ter que voltar a fazer conteúdos na plataforma, que eu ia perder o homem da minha vida. E que tudo isso por causa de uma coisa que eu não queria. Então assim, gente, eu não sei explicar pra vocês, porque eu não aceitei 100%, mas quando eu vi, ele já tava me levando, porque ele falou que a gente ia pra passear e tal, e aí no meio do caminho, ele enfiou a clínica sem eu saber, entendeu? Eu não tive toda uma preparação, falei que sim, não, e foi meio que na pressão. E nessa clínica, até a gente chegar lá e ver tudo, ele tava vendo tatuagem e piercing e tal, e do nada ele virou e falou, ó, então agora ela que vai fazer, não sei o quê. Então, eu não sabia muito bem o que falar. Vou falar pra vocês também que eu não estava no meu estado normal. Parecia que eu tava um pouco tonta, que eu não sabia muito responder por mim. Eu não sei se ele colocou alguma coisa na minha comida, no meu suco antes. Não tenho como comprovar isso, mas eu não estava no meu estado normal de aceitar. E eu não saí de casa pra isso. Mas quando eu voltei a ficar
equilibrada no meu estado e tal, isso já tinha acontecido, já estava na fase de eu ter que me cuidar por 2 ou 3 semanas para que isso não infeccionasse. E ele não cuidou de mim, tá? Nesse momento ele se distanciou e deixou que eu me virasse até que isso ficasse curado, cicatrizado. Aí sim ele me procurou pro ato, porque aí ele queria testar. E eu aceitei tudo isso. Porque ele dizia então que depois que eu tinha feito isso, ele tinha dado um chega pra lá na ex-esposa, que ele tinha confirmado que eu era o amor da vida dele, já que eu tinha aceitado fazer. E aí fui pra fazer a prática com ele e no começo ele gostou. Funcionou. Só que eu fiquei uma pessoa que eu não tinha dicção, aonde que eu ia arrumar trabalho dessa forma. Se não fosse com ele me mantendo. Mas para ele não teria problema me manter. Mas e se acontecesse alguma coisa e ele não me desse mais dinheiro ou tratamento que ele me dava? Que foi o que aconteceu com o tempo. Porque com o tempo era como se ele já não gostasse mais, como se não resolvesse mais. Talvez estivesse muito aberto, uma coisa que foi alargando com o tempo, o espaço entre as duas pontas. E não levou nem 4, 5 meses para ele começar a colocar defeito de novo na nossa relação, onde só ele me satisfazia e que ele não tava bem assim. Tá parecendo absurdo? Vai ficar pior. Por quê? Ele começou a conversar online com outras mulheres por causa disso. E aí, mesmo eu fazendo qual esforço eu poderia fazer mais do que eu já fiz, sem aceitar 100%, né? Eu me esforçava cada vez mais para que ele sentisse alguma coisa. Ele não sentia, eu já não estava mais me importando em não sentir, já não interessava mais, ele não fazia mais nada em mim. E eu travava ali uma luta na minha cabeça de que eu tinha que fazer algum jeito de conquistar esse homem, porque aí esse homem já não estava mais comprando as coisas de qualidade, me dando alimentação como antes, fazendo tudo aquilo que eu pedia. Não saberia como que eu iria, se eu quisesse voltar para o Brasil para matar a saudade, não tinha como. E eu tinha vergonha de contar para minha família o que eu tinha feito com a minha língua por causa dele. Então, mesmo eu fazendo esse sacrifício desse jeito que foi forçado, porque eu não estava totalmente consciente, porque eu nunca aceitei 100%, porque eu saí para ir para um shopping e ele me levou para outro lugar. Mesmo com tudo isso, esse cara agora estava me humilhando. Ele fazia questão de que eu escutasse os áudios das meninas, ele colocava em voz alta para eu escutar. Ele falava com mulheres que usavam piercing e essas coisas todas doidas, sabe? E eram estrangeiras, nunca eram japonesas, tá? E ele ria, ficava o tempo todo conversando com essas mulheres e fazia questão que eu ficasse sabendo disso, como se eu já não servisse mais para nada. Foi depois de umas 2 semanas desse jeito que ele veio então me exigir que eu fizesse outras alterações no meu corpo para que ele se sentisse bem. Na verdade, parecia que ele queria me deixar mais feia ou deformada, que era uma coisa que ele era, né? Para se sentir melhor, para se sentir maior e aí ficar bem comigo. Mas esse bem não durava muito tempo, né? Ele começava a me diminuir mais e mais. E aí, nessa situação, eu não tinha dinheiro nenhum. E ele deixou bem claro que não me daria se eu não fizesse as outras alterações que ele queria que eu fizesse no meu corpo, tá? E aí a gente tá falando de colocar umas bolinhas que vai dentro da pele, umas coisas assim, modificar mesmo a forma de várias partes, além do absurdo que já tinha acontecido na minha boca. Eu ameacei de falar que eu queria separar ou sair dali, porque eu achei que eu tinha algum valor pra ele e que quando eu fosse falar séria disso, ele iria voltar atrás. Ele riu e falou que se eu quisesse, ele poderia fazer porque eu não ficaria com nada e porque eu ficaria praticamente na rua com aquela situação que eu tava na minha boca. Quem que ia querer conversar ou quem que iria querer me aceitar em algum trabalho daquele jeito. Ele ria. Foi muito duro pra mim. Mas a única saída que eu tinha era contar pra alguém a situação. E eu
tive muita... levou dias, mas eu tive muita coragem de falar com a minha mãe. E a minha mãe ficou desacreditada de tudo. E pediu, então, que eu voltasse. Mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha como eu voltar. E a minha mãe e meu pai, eles sabiam do que eu fazia, como eu ajudei eles a construir a casa e tal. Ela falou, filha, eu tenho ainda guardado aqui um pouco que você me deu. A gente faz assim, eu pego um dinheiro no banco, aonde for, parcelo tudo, você vem pra cá e você volta a fazer o que você sempre fez. E que eu não tinha pensado, talvez por estar muito avoada, que talvez com essa língua, desse jeito que eu tava, isso fosse atrair mais pessoas. Juro do fundo do meu coração, eu não queria fazer isso, eu não queria. Mas foi a alternativa que eu tive. E ele não acreditou quando eu levantei e falei que não importava, então eu ia embora. Ele achou que eu iria aceitar a submissão e me transformar mais para ficar perto dele. Quando eu falei que eu queria separar e tudo, no outro dia já tinha uma outra mulher entrando na nossa casa, conversando com ele e me olhando como se eu fosse a empregada. Ela não falava a minha língua, eu não falava a língua dela. Com ele eu se comunicava em inglês. Não vou aqui colocar a nacionalidade da mulher, mas ela não agia como se eu fosse a esposa dele. E eu percebi tudo que estava acontecendo e ele fez isso pra eu ficar mal. E acho que numa última tentativa de que, ó, se você for fazer isso, eu já tenho outra pessoa pra colocar no seu lugar. Coitada dela que não sabia onde ela estava se enfiando. E também não entendi essa ex-esposa que não deixava ele em paz, talvez porque fosse mais dependente que eu. Eu sei que na cara e na coragem, então eu corri atrás, sim, de voltar para o Brasil dessa forma. E bem triste, bem mal, eu voltei a fazer conteúdos e coisas que eu não queria, mas que eram bizarras e que por isso pessoas assinavam. Até eu conseguir o dinheiro para pagar minha mãe e também para juntar e tentar alguma outra coisa. Eu fui atrás de cirurgia para reconstruir, né, para voltar, mas essa reversão, ela não é muito aceita em vários lugares e eu sei que aquilo não deixaria eu ser bem vista numa faculdade, em um trabalho de comunicação, onde eu tivesse que me comunicar com o público. Então, infelizmente, eu fiquei com uma sequela, né, na minha vida de algo que eu fiz por alguém que, na verdade, nunca estava satisfeito. Sempre queria mais. E esse mais era me deixar cada vez mais sem forma. Talvez a história tenha ficado um pouco sem detalhes, mas o que ela me passou assim por cima é de que ela realmente não falou, não concordou que queria fazer isso e que quando ela foi, ela não estava totalmente consciente, ela não entende por quê. Isso não foi investigado em nenhum momento, esse cara não foi denunciado em nenhum momento, porque tudo foi como se eles, ali entre esposa e marido, tá? Agora vocês percebam que o cara tinha um problema. E ele, na minha cabeça, ele só quis que ela também tivesse algo no corpo pra se envergonhar. E de uma forma tão besta, ela caiu. Porque esse cara em nenhum momento, prendeu ela, mostrou uma arma, nada. Foi uma besteira, por confiar muito em alguém que já tinha pedido um absurdo desse. Então, que nós fiquemos atentas ao primeiro sinal. O cara falou algo absurdo, não deixa passar. Não pensa que foi uma coisa que saiu sem querer. Já é o primeiro sinal para cair fora. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.